Bem-vindos ao podcast Alma Flow, o portal do meu movimento de bem-estar, saúde, consciência e espiritualidade integrada e encarnada. Eu sou Paola Yaeli, mentora, guia e criadora deste espaço onde a alma encontra o corpo, a prática vira presença e a transformação acontece de verdade, no seu ritmo. Respira, você... Oi, meus amores, mais um episódio do podcast Alma Flow e quero iniciar essa conversa agradecendo. Esse foi o primeiro ano em que formalizei o Alma Flow como movimento e dentro dele o podcast, sem ter a mínima ideia de onde ele chegaria e graças ao seu apoio, incentivo e feedback, ele está se tornando um dos principais podcasts de espiritualidade da região e, se Deus permitir, do Brasil, do mundo, principalmente nesse próximo ano de 2026 que está chegando. Este ano a gente vai fazer grandes coisas juntos e prometo que vou apoiar vocês nessa jornada para ajudar vocês a manifestar o seu maior destino. Lembrem-se sempre de partir sempre de um lugar de certeza, de plenitude, de reconhecer que a sua alma nasceu para trazer uma grande luz ao mundo. E a sua alma ela foi feita para iluminar. E essa expressão não acontece só aqui no podcast, ela se manifesta também nos nossos encontros presenciais, nas aulas de yoga, em locais grandes, nos estúdios parceiros, nas mentorias online que me conectam diariamente com vocês. Eu sou profundamente grata por cada troca, cada mensagem, cada presença que faz parte desse movimento. E agora, para honrar essa comunidade, esse caminho que estamos construindo lado a lado, eu quero compartilhar a energia da semana, para que a gente possa encerrar e iniciar a semana com chave de ouro, alinhados, conscientes e conectados com o nosso propósito mais elevado. Essa semana eu falei já no nosso grupo da comunidade do WhatsApp sobre a energia disponível no nosso campo, ofereci ferramentas práticas, meditações, orações e sabedoria sobre os tipos de desafios que você pode talvez estar enfrentando, principalmente como criar milagres dentro dessa nossa comunidade Alma Flow. Seja no grupo do WhatsApp, que o link está nas redes sociais e aqui na descrição, ou nas práticas presenciais ou online de yoga, de hot yoga, ou nas mentorias terapêuticas e espirituais, os nossos encontros sobre Human Design, sobre Kabbalah, em tudo que co-criamos no campo Alma Flow. E quero agradecer mais uma vez por todo o seu apoio e por compartilhar esse podcast. Meu objetivo é levar essa sabedoria ao maior número de pessoas possível no mundo, porque tem muita gente no mundo que fala português, tá? Pelo menos 1 bilhão de pessoas em 2026 eu quero alcançar para que todos possam entrar no novo paradigma de 2027 forte, preparado vibracionalmente, com a alma limpa e desperta. E essa semana vocês me marcaram em vários Spotify Wrapped, mostrando a Alma Flow entre os 5 podcasts mais ouvidos e eu amo. É uma conquista que a gente alcançou junto em pouco mais de um ano. E tudo isso graças a vocês, minha comunidade que me apoia tanto. E o que a gente está sentindo essa semana? Será que você está sentindo isso? Vamos começar a falar um pouco disso. Estará disponível? O que vai estar disponível para fortalecer a nossa conexão com o poder da nossa alma essa semana? Existe um tema muito claro surgindo. Estamos julgando pessoas ao nosso redor e o que os sábios chamam disso é de mal olhado passivo. O que é o mal olhado passivo? É quando você acredita profundamente nas limitações de alguém, mantém uma visão fixa sobre o comportamento do outro, e decide, entre aspas, inconscientemente quem as pessoas são. E isso é muito comum nas mentorias. Como uma aluna diz, ele é assim, ele nunca vai mudar, ou quando... E é muito polarizado, né? A gente tem que lembrar que todo mundo é luz e sombra. Uma pessoa que é boa para alguém, falei muito isso sobre esse tema nas práticas de yoga. Uma pessoa que é boa para mim pode talvez não ser boa para você em algum momento, porque está correspondido ao seu processo de correção de alma. Às vezes aquela pessoa tem que mostrar o lado sombra dela para você se corrigir. Significa que, por exemplo, o yoga que fala de união, né, significa que você vai se desunir daquela pessoa porque você criou um limite? Não. Internamente você tem amor de certa forma pela pessoa que ela é, mas ela magoou você de um lugar para você se transformar.
E é um presente para você se transformar. E ali, quando você tem essa consciência, veio aqui me transformar, de um lugar sem carência, sem vazio, sem dor, você cria o limite. Ah, eu quero bloquear essa pessoa do meu campo, talvez, porque eu não quero ficar repetindo aqui um padrão. Não preciso abraçar o mundo inteiro, eu preciso aprender a criar os meus limites, mas não significa que eu desejo mal para aquela pessoa. Faz sentido o que eu estou falando? Então, quando alguém afirma, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou fechada, eu não consigo. Ou quando alguém acredita que a sua aura do desenho animado, do seu desenho humano, ou seu perfil, ou o que fala no seu mapa astral, são rótulos permanentes e não janelas de expansão, ou quando a pessoa descreve seu corpo somático como se fosse quebrado, meu corpo não responde, minha energia não sobe, ou meu sacral não acende, minha aura tá fechada. Tudo isso é um mal olhado passivo sobre você mesmo. É você decidindo quem você é antes que a vida te mostre uma outra possibilidade. Então, exemplos reais no campo Alma Flow, na mentoria somática. Quantas vezes eu vejo a mulher dizer, meu corpo ele trava quando eu tento meditar, ou minha energia não responde, eu nunca vou ter uma prática espiritual profunda, porque eu fico ali pensando em mil coisas, fico muito no meu mental. Mas quando a gente faz uma respiração somática, um trabalho de ativação do coração, até trabalho de soas ou crias, a pessoa ela acaba descobrindo que o corpo ele só estava se protegendo, não estava bloqueando. E daí ela rompe esse rótulo e volta a sentir. Isso eu vejo muito nas terapias do toque sagrado, da mulher achar que ela não consegue ter uma expansão no corpo, fica no mental, e quando eu consigo conduzi-la para o corpo e sair do mental, ela vê que ela sim pode expandir, por mais que ela tenha uma crença limitante que não possa por conta de tal abuso, por conta disso ou daquilo. Ou no yoga, por exemplo, eu vejo alguém dizendo, eu sou muito dura para praticar, não vou conseguir tal postura. A pessoa nunca praticou e eu trago lá uma postura do Bird Paradise, Pássaro no Paraíso, e eu vou guiando a pessoa sem ela perceber que ela está entrando na postura, e daí ela vai e acessa a variação, sente, né, todo o campo abrir, sente aquela respiração expandir, e ela vê que o corpo dela não estava limitado, ele estava com medo. O mal olhado passivo nasce quando você acredita, meu marido sempre vai ser assim, ou minha amiga sempre reage desse jeito, minha mãe nunca vai mudar, ou meu pai é impossível, meu ex é daquele jeito, ou meu aluno sempre trava, minha colega de trabalho é limitada, ou principalmente, eu sou assim e não posso mudar. Mas a verdade espiritual é que a consciência ela cria realidade. Então, quando você rotula, você fecha a sua aura, você limita o seu campo, você reduz o seu magnetismo, você se desconecta da sua energia criadora, você impede que o milagre entre. E os sábios dizem, só existe você e a luz do Criador. Significa o quê? Que nada, ninguém tem o poder sobre você. A opinião do outro não define a sua história. Você não precisa viver dentro de caixas mentais, a sua alma é infinita e você pode escolher outra narrativa agora. Quando você muda a sua consciência, você muda o corpo somático, você ativa a sua aura, por exemplo, real do Human Design, você muda a sua vibração, a sua postura, o campo energético ao redor do seu nome e toda a sua realidade tridimensional. Esse é o trabalho da semana, é romper rótulos, é romper histórias, é romper limites que não pertencem mais a você. Todos os dias, a força ilimitada do universo, da energia co-criadora, ela quer te dar energia ilimitada. Mas quando você cria sistemas rígidos sobre quem você é, quem o outro é e o que é possível, você começa a viver narrativas de limitação, de dor ou de vitimização, mesmo sem perceber. Alguns carregam narrativas como, fui privado disso, meus pais não fizeram aquilo, a economia está difícil, existe um sistema que está suprimindo. E sim, no plano físico, tridimensional, muitas dessas coisas são verdade. Mas você que está aqui comigo recebeu o poder de transcender a tridimensionalidade e criar a realidade que você deseja. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, tá? Inclusive comigo. Já vivi situações em que a lógica dizia não, mas a luz abriu caminhos possíveis.
Então, até vou trazer aqui algumas experiências, um trabalho que eu fiz em outro país, que pelos documentos parecia impossível. E a lógica dizia o quê? Não vai dar certo. Mas a luz dizia, confia. E se abriu um caminho onde o impossível simplesmente virou realidade. Teve até uma vez para eu entrar num país que precisava de um certo visto, e eu só descobri aquilo 20 minutos antes de chegar na fronteira. A lógica dizia, aí vai ser barrada, vai chegar lá, não vai dar certo. E daí eu lembro que tinha uma judia etíope que morava em Israel, veio visitar o filho, né, que estava com a gente na viagem, a gente estava de carro, e ela começou a fazer oração de um lado, eu comecei a fazer de outro, sem ficar no medo, e quando a gente chegou lá na fronteira, o policial da imigração, da fronteira não disse nada, deixou entrar tranquilamente, e para mim foi isso, sabe, um instante improvável, a gente resolveu confiar. Então a luz ela faz o impossível parecer simples. Quando você vibra acima da lógica, a lógica ela se dobra para você. O corpo sabe, a aura sabe, a sua energia vital sabe. A mente racional vê portas fechadas, mas a consciência expandida vê paredes que podem se dissolver. Obviamente que a gente está falando de coisas que realmente foram planejadas pelo universo para que aconteça com você, porque às vezes você fica também insistindo numa questão que é do seu ego e que é uma proteção que não aconteça, porque não está destinado a você. Então também tem esse paradoxo, né? Todos têm acesso a esse campo ilimitado. Eu conheço pessoas que foram, sei lá, condenadas em relação a algo e carregam um histórico super negativa e sai com a consciência, não, estou aqui recomeçando, o mundo é meu, eu tenho um potencial ilimitado e que a sociedade vai dizer, ih, não vai conseguir trabalho, ih, não vai conseguir crédito, ai, a lógica vai dizer para desistir. Mas na mente infinita acaba criando o quê? Encontros, caminhos, sincronicidades e aquilo que parecia impossível se torna natural. Eu ouvi até o exemplo de uma aula com um professor de espiritualidade que diz que uma mulher chegou trazendo uma afirmação: ah, ganhar tanto quanto um homem não é possível. Para mim, como mulher, isso é difícil. E ela mostrou dados, relatórios, estatísticas, tudo sólido. E ele falou para ela: olha, eu não posso discutir com dados, mas se você quiser viver pelos dados, então vá para um outro local, né? Um local que é focado na matéria, porque aqui você está ouvindo sobre o que a sua alma pode transcender em qualquer dado. Então, a gente não está falando de materialidade, a gente está falando de um trabalho invisível, né? No campo de jogo da luz do Criador, aonde os homens, as mulheres e todas as raças e religiões são iguais, ninguém está em desvantagem, todos têm acesso à mesma possibilidade, todos podem cocriar qualquer vida que deseja. Assim, no plano físico, a gente sabe que existe racismo, nepotismo, corrupção, muita desigualdade, principalmente aqui no Brasil. Mas se pergunta, né, em qual mundo você quer viver? Você quer viver nesse mundo onde você fica focando nessa frequência dessa materialidade, ou você quer viver apenas no mundo físico, ou você quer viver na vida onde há um mundo de luz, onde a sua consciência determina a sua realidade? Então, se você está aqui me ouvindo, todos esses episódios até aqui, ou você vai nas minhas práticas, ou você faz as minhas mentorias, ou você está no yoga, ou você está no tantra que eu trago na comunidade Alma Flow, é porque uma parte de você já sabe o quão poderoso ou poderosa você é. Você tem um tikkun, um processo de correção de alma, de vidas passadas, tentando te convencer do contrário. Existe o que a gente chama da força adversária, da força oponente. E isso não é diabólico, né? Vem do hebraico falar a palavra Satã, mas isso é um anjo de oposição, é a força oponente, é um anjo do adversário. E ele foi criado para garantir o seu mérito espiritual. Então, ele vai sussurrar mesmo. Você não é capaz, ela tem mais sorte que você, ele te julga, não vai dar certo, você não merece isso ainda. E sabe por que você acha que estão te julgando? Provavelmente porque você também está julgando. Isso sempre acontece. Você acha que alguém está falando de você? É porque a sua mente, às vezes você nem expressa, mas a sua mente está rotulando, comparando, reagindo.
Ninguém tá pensando 100% em você, tá cada um seguindo a própria vida, essa que é a realidade, tá todo mundo tentando se dar bem de alguma forma. E você às vezes está lá preso numa versão antiga, como que quem continua pensando, sei lá, no ex depois que ele seguiu. Ou mesmo vale para uma dor profunda, inclusive na maternidade. Já aconteceu de ver uma pessoa bem próxima de perder um bebê e dela falar que pensa no bebê todos os dias. Isso é real, né? Eu tenho uma outra pessoa muito próxima a mim que já perdeu e eu sei que é devastador passar por um luto de um bebezinho que nasce, na verdade que você tem que parir um bebê que desencarnou na barriga, sabe? É muito doloroso, né? Mas espiritualmente, o bebê ele já seguiu, a alma do bebê já foi. E às vezes o bebê quer voltar para essa mãe, mas ele não consegue enquanto ela está lá presa emocionalmente na linha do tempo antigo. Não, isso não minimiza, não diminui a dor, mas a gente honra com o caminho de expansão. É honrar como caminho de transcendência e expansão. O que a gente aprende é usar a dor para elevar a alma, usar a dor para criar vida, usar a dor para abrir caminhos. A dor, ela não define a gente, ela nos revela. É o que os sábios dizem, e eu repito para você de um lugar mais honesto do meu coração. A gente não está aqui para diminuir a dor, mas para descobrir como usar a dor como alavanca de elevação da nossa alma, como portão de entrada para a vida que a gente deseja criar. Todos nós carregamos histórias difíceis. Algumas foram injustas, violentas e humilhantes, e sim, isso machuca, mas na linguagem espiritual, dor não é condenação, dor é um convite. E isso a gente aprende no yoga também. Você sempre teve seu poder, você sempre teve poder. Se você escolher usar esse poder agora para criar o destino dos seus sonhos, você não está em desvantagem, mesmo que a sua história diga o contrário. Mesmo que você pense, mas eu fui ferida, mas eu passei por abuso, eu não tive pais que me apoiaram, eu não tive privilégio. Tudo isso pode ser verdade. Mas a pergunta que eu faço você refletir é: você quer viver preso, presa no mundo físico, ou você quer aprender a acessar essa força co-criadora de luz? Eu lembro quando eu morava em Los Angeles, na época da pandemia, eu comecei, um pouco antes disso, a falar um pouco do bem-estar, de espiritualidade, né? Já estava terminando ali as minhas formações lá no exterior, morava lá nessa época. E quando eu falava de ser grato pelo que você tem, ou falava, enfim, trazia alguma ferramenta de autoconhecimento e de bem-estar. Eu lembro de um amigo que estava passando por uma questão muito difícil aqui, né? Foi muito atingido pela pandemia e dizia assim: mas é muito mais fácil para você, porque você mora na Califórnia e a vida é assim, é assada, porque você não está aqui, você não tá, você é privilegiada, porque se você tivesse aqui seria diferente e tudo mais. Gente, eu sei que existem privilégios e eu sei que é mais fácil para alguns e mais difícil para outras pessoas. E sim, isso também é verdade no plano físico. A gente pode debater isso o dia todo sobre questões sociais, sobre histórias, sobre questões sistêmicas, mas a alma ela não quer debate. A gente está falando de algo muito mais profundo. A alma ela quer libertação. Quanta gente que você não vê, que vem de um lugar menos favorável, que mora num lugar sem condição, sem apoio, e ela já vem com uma alma tão elevada que ela quebra, sai de vários padrões e acaba morando no exterior ou ganhando um certificado como bolsista, se tornando referência no campo da ciência, no campo da dança, no campo da música, em vários lugares. Quanta gente a gente não vê desse jeito? Como que se explica isso? Teve privilégio? Não. A pessoa já vem com uma alma mais elevada, mais liberta. Então eu pergunto para você, o que você realmente quer? Qual é a lente que você está usando? Quase sempre a resposta é: eu quero uma vida boa, eu quero abundância, eu quero amor, eu quero paz, eu quero prosperidade sem carregar peso. Então eu respondo para você: você quer entrar no clube infinito das discussões intelectuais que existe, ou você quer aprender a acessar a luz que materializa tudo que você deseja? Eu lembro uma vez que, enfim, eu estudo Cabala há bastante tempo, né? E estudei com professores cabalistas israelenses, né? Porque foi a minha porta de entrada para a Cabala, foi
através da comunidade israelense, que eu convivi por 15 anos da minha vida, ou um pouco mais, e de certa forma convivo até hoje, né, porque eu tenho uma ligação com muita gente ainda dessa época. E os meus mestres de lá, de Israel e até dos Estados Unidos, que alguns são israelenses mesmo morando nos Estados Unidos, eles sempre me guiavam pela prática e não pela teoria. E quando eu voltei para o Brasil, eu encontrei várias pessoas que ensinam ou estudam Cabala. E veja bem, eu não estou trazendo isso de um lugar de julgamento, mas para explicar para você o que acontece. Eu saía da aula com vários tetagramas, fotos, imagens e com vários aprendizados. Quando eu aprendi, assim, fui buscar aqui também. Porque a palavra tal tem a numeração tal, e que se você ativa aqui, você coloca no tetagrama aqui, vários códigos, análises históricas, e aquilo eu não via transformação nenhuma. Ao mesmo tempo, eu saía da aula da minha professora, desde aquela que me ensinou desde o início, que eu carrego até hoje, ou de outros professores, que é o que eu aplico muito nos meus retiros, nas minhas mentorias, aqui também nos encontros do podcast, do Alma Flow, das leituras e tudo mais. E os meus professores sempre disseram o simples, sabe? O feijão com arroz. Se conecte com a luz. E a escuridão, ela desaparece. E daí, como que a gente faz isso, gente? Agindo como a luz, tendo certeza, superando a sua natureza reativa, assumindo a responsabilidade por tudo. Se perguntar sempre o que Deus faria agora. Porque o que acontece, às vezes chegam alunos para mim, mas me explica um pouco mais sobre a árvore da vida e sobre a Sefirot e a Sefirá tal, e qual que é a Sefirá correspondida a tal órgão, a tal olho. Porque meu olho está com problema assim, então qual que é a Sefirot? Qual a Sefirá que corresponde? Gente, você quer estudar tudo isso, mas aí você continua julgando, achando que todo mundo é ruim e só falando mal de todo mundo. Sabe? Isso aí não é cabalístico. E eu já fui, de tanto ficar no início, quando eu cheguei aqui, falei assim, não, vou aprender uma coisa diferente. Quando eu vi, você é as 5 pessoas que você convive. Quando eu via, eu estava agindo da mesma forma. Então, assim, eu não sou um alecrim dourado, tá? Eu já dei vários tombos, assim, eu quase trouxe até um podcast aqui falando dos tropeços cabalísticos, porque eu conheci muitas pessoas ensinando de um jeito extremamente intelectual, quase como se fosse uma matemática espiritual, e eu pensava, gente, cadê a vida nisso aqui? Cadê a transformação? Cadê o fogo da alma? E depois de ter vivido em Israel, convivido com pessoas tão luminosas, tão alegres, tão generosas, tão conectadas com o coração, eu percebi essa diferença. E foi bom até para eu valorizar quem eu era, quem eu sou, a minha história, de onde eu vim. Né? Porque às vezes também eu já me caí na comparação. Como eu disse, eu sou um ser humano também em transição e transformação. Sabe? Saber não é viver, gente. Estudar não é encarnar. A teoria sem prática vira um peso. A pergunta real nunca é, o que aconteceu comigo? E sim, o que isso despertou em mim? O que isso quer que eu transforme? Muitos de nós nos apegamos ao que foi injusto. O que fizeram comigo foi terrível, roubaram anos da minha vida. Eu preciso falar disso 1000 vezes. E processar a dor é sim essencial. Mas quando você fala a mesma história pela 50ª vez, você não está processando, você está buscando energia para manter viva uma identidade de vítima. E essa linha é muito tênue. Se você chega numa amiga e diz, eu preciso disso porque eu quero assumir responsabilidade e curar isso de uma vez, eu preciso falar disso, isso é evolução. Mas se você chega dizendo, deixa eu te contar tudo de novo o que aconteceu, isso é uma dor tentando se alimentar para continuar existindo. E isso, na Kabbalah, a gente chama de klipá, que são as cascas da alma, que são como parasitas energéticos que se alimentam de reatividade, de drama, de culpa, de ressentimento. Eu estava até conversando disso com uma colega de yoga minha, hoje eu fui praticar com ela, a Gabizinha linda, e a gente estava falando um pouco sobre isso, assim, né, de que como que a gente consegue estar perto de pessoas que não estão o tempo todo querendo estar nesse campo da comparação ou da fofoca? Como que a gente consegue conversar sobre coisas construtivas? Então, nós como colegas de yoga, como a gente fala de cursos que a gente fez, de mentorias que a gente fez, tem uma troca produtiva, aprendi isso, aprendi aquilo, ou nossa, sua prática aqui foi legal, gostei disso, gostei daquilo.
sabe? Ter essa troca e não ficar naquele campo, ai, não sei quem saiu, ai, não sei quem ficou, ai, mas você viu a concorrente isso, a concorrente aquilo, que coisa chata, sabe? Isso vai trazendo essa energia de parasita. Energia de parasita. O que é parasita, gente? Assim como. Vou tentar trazer essa metáfora que eu achei incrível para compartilhar com vocês. Assim como no corpo físico, os parasitas eles pedem o quê? O açúcar para sobreviver. Na alma, os parasitas pedem o quê? O drama, a fofoca. Então, se você dá açúcar para o parasita, ele vai pedir mais e daí ele vai se fortalecer, certo? Quanto mais açúcar você coloca no seu organismo, mais esse parasita vai se alimentar, mais fica aquelas bactérias ruins no seu intestino. A gente, enfim, eu como health coach, trago isso nas mentorias, tá? Minha mentoria não é só espiritual, a gente fala muito de alimentação também. Então, todo esse parasita, toda essa microbiota com bactérias ruins, ela vai crescendo, crescendo e o corpo vai pedindo mais açúcar, gordura, tudo isso, alimentos ultraprocessados e vai virando aquela bola de neve e vai crescendo e vai criando força. Nesse campo espiritual é a mesma coisa. Se você dá drama, se você dá fofoca, se você dá vitimização, os parasitas da alma vão pedir mais. Se você dá vitimização, eles vão virar o quê? Uma identidade. Mas quando você faz um detox energético, através do quê? Do corpo somático, das práticas de presença, da respiração que eu trago nas práticas tântricas, das sequências de yoga que limpam o campo emocional. Vocês sabem que o meu trabalho no tapetinho não é só corpo, eu faço um trabalho energético, espiritual dentro do tapete, por isso que as pessoas dizem que a minha aula é forte. Quando você tenta trazer o seu alinhamento de aura com a sua autoridade do desenho humano, com a sua estratégia, lembrando quem você é, essas cascas vão caindo e a sua luz ela começa a aparecer. Obviamente que não é só isso, é diante de uma situação onde traz um gatilho para você ir para o seu padrão antigo, como que você consegue agir de uma forma diferente, saindo da zona de conforto. Então, entre essa teoria e prática, entre o trauma e a expansão, entre o caos e o milagre, existe um ponto onde tudo se encontra, que é a sua escolha, o seu livre arbítrio. Você quer discutir sobre injustiças ou você quer acessar a luz que cria milagres? Porque a gente está chegando na Semana do Milagres, dia 14 de dezembro começa a Hanukkah. Você quer viver na tridimensionalidade ou você quer viver no campo ilimitado da sua alma? Você quer revisitar o seu passado pela milésima vez ou você quer permitir que a luz entre para escrever o seu futuro? E essa é a alma do Alma Flow, esse é o coração do meu trabalho. E é isso que eu ensino, não para te convencer, mas te lembrar do que você já sabe. E é o que eu pratico e que eu tento praticar, mesmo falhando muitas vezes, é mais um pouquinho, mais uma vez, deixa eu tentar de novo, porque a gente está aqui em constante transformação. É um constante pedido para a luz. Deus, Criador, Universo, me ajuda a assumir total responsabilidade pela minha dor, a romper isso de uma vez por todas e sentir plenamente o que preciso sentir para finalmente me curar. Isso é algo que eu sempre trabalho nas mentorias da Alma Nutrida, quando a pessoa está passando sempre por uma questão de dor e voltando a trazer o tema da dor. Essa é a diferença entre processar a dor e reviver a dor. É entre curar e se alimentar da ferida. Então, quando você reclama pela milésima vez ou você repete a mesma história do sofrimento, é o quê? Não é você falando. É o quê? É o parasita da sua alma, é o parasita espiritual que vem com uma fome energética que precisa de um drama, de uma comparação, de uma culpa, um vitimismo para sobreviver. Isso é como no corpo somático, quando você come algo que desregula o intestino, o corpo ele começa a pedir mais do que faz mal. No campo energético é a mesma coisa. No Human Design isso aparece quando a sua aura ela está respondendo de uma forma condicionada, não de uma forma alinhada. Então, quando você age pelo não self, a maioria das pessoas agem pelo não self, que é o quê? A raiva do manifestador, a frustração do gerador, o amargor do projetor, ou o desapego vazio do refletor. É quando a energia vital começa a circular na direção errada. Então, ao invés de você sentir expandir a sua energia orgástica, a sua energia de libido, de prazer, de energia Kundalini,
você se aprisiona em loops emocionais que vão gerando a contração e você se sente sugada, cansada. Ou é quando você percebe que você está no tapete de yoga e você está lá o quê? Forçando uma postura, competindo, comparando, olhando para o lado, ao invés de respirar, abrir espaço para a inteligência do corpo guiar. Por exemplo, você acorda centrada, respira, toma o seu chá, medita, daí você vai lá e pega o celular. E daí alguém vai e te manda uma mensagem atravessada. Ou o seu parceiro responde algo que ativa a sua ferida. Ou a sua mãe te liga reclamando de alguma coisa. Naquele micro instante, o parasita espiritual acorda. E ele vai sussurrar e vai falar para você o quê? Tá vendo? Ninguém te valoriza. Ou você sempre escolhe errado. Ou olha aí de novo, a mesma história. Ou, você nunca vai prosperar. E você se alimenta desse parasita. E no dia seguinte, ele quer mais, e mais, e mais. Que é igualzinha o parasita do açúcar. Então, imagine que energeticamente você está perfeito. Seu corpo somático sabe o que você vai fazer, sua aura sabe como se alimentar, sua energia vital sabe como circular. Você fez lá uma terapia corporal, terapia do toque sagrado, você saiu assim resetada, com a energia lá no alto. Mas o parasita emocional, ele quer o quê? Quer o açúcar. O que ele quer? Ele quer repetir o drama, reclamar da vida, se comparar com outras mulheres, sentir inveja escondida, se sabotar, punir o próprio corpo, ativar memórias de abandono. E você olha lá para o açúcar emocional, que é o quê? A fofoca, o desabafo repetido. A vontade de cutucar a ferida, de mandar mensagem para quem não merece a sua energia. Porque é isso. Quem que merece a sua energia? Então, quando vem o yoga, a união, mas será que a união é dar atenção e dar energia para quem não merece a sua energia? Enfim. E acredito que precisa comer, mas não precisa comer esse açúcar, tá? Tô falando da emoção aqui. O seu corpo energético, ele não quer isso. O seu coração, ele não quer isso. A sua alma não quer isso. Mas quem quer? Esse parasita espiritual emocional. Todos os dias em que você guarda o rancor, acha algo injusto, acredita que alguém te prejudicou, quer ver o outro sofrer, pensa porque ela e não eu, mente para si mesma, se coloca como vítima, repete a mesma narrativa do passado, você está alimentando o parasita. E é muito engraçado, esse pensa porque ela não eu tenho uma aluna que foi no retiro comigo do Alma Flow, a nossa primeira edição, e eu lembro dela falando assim, mas por que que a minha colega tem tanto privilégio na empresa, isso, aquilo, e eu não? E daí eu trouxe para ela todo esse conhecimento cabalístico, né? Expliquei que a gente não sabe o processo de correção de alma daquela pessoa, a gente não sabe os méritos daquela pessoa naquela vida, foca no seu, volta para você, foca no seu processo de correção, seu processo é esse, esse, esse. E ela não estava preparada energeticamente para ouvir aquilo, talvez por parasitas emocionais, não sei. Eu sei que ela foi buscar, enfim, outras escolas, outros professores, e eu falo muito dessa liberdade do Alma Flow, dessa comunidade. A gente não aprisiona ninguém, a gente não traz o medo para prender pessoas, não faz voodoo, não faz, a gente não faz nenhum trabalho, nenhum abuso de poder, nenhum trabalho energético para controlar ou manipular ninguém para ficar nessa comunidade. Fica quem quer e quem não quer, tá tudo bem, porque o mundo é gigante e eu quero pessoas conectadas e que realmente se conectem com a minha verdade, se conectem com a minha frequência. Então tá tudo certo. Mas ali eu entendo o quê? Que tinha um parasita ali se alimentando do açúcar e a pessoa não estava pronta para ouvir. Então, o que, que acontece como resultado de tudo isso? O campo vai diminuindo, a energia Kundalini desce, a aura fecha, o magnetismo ele vai enfraquecendo, o seu destino, ele fica mais distante. Então, tem uma aluna, por exemplo, que me disse: ai, pá, minha amiga conseguiu um relacionamento lindo e eu tô muito feliz por ela, mas ao mesmo tempo me senti um incômodo. O que, que é esse incômodo, gente? É o parasita. Ou se vem uma pessoa falar, ai, o meu ex está bem evoluindo, isso me dá um alívio, mas também uma pontadinha estranha. O que é essa pontadinha? É o parasita. Ou um colega que fechou um contrato enorme, fiquei super feliz por ele, mas ao mesmo tempo eu penso, por que não aconteceu comigo? Esse pensamento é esse parasita. Ele faz você achar que você está perdendo racionalmente. Mas, na verdade, você está sabotando a sua própria rota de milagres. O pior tipo de parasita
Não é o que te faz reclamar, é o que te faz parecer evoluído, mas energeticamente drenado. É aquele que diz: ah, eu ajudo todo mundo, mas por dentro essa pessoa espera que alguém precise dela. Ou, ah, eu sou o salvador, se ninguém me pedir ajuda, quem sou eu? Esse salvador, no fundo, ele torce para que o outro ele quebre, para que ele possa ser necessário. Isso é denso e é muito sutil. É muito comum entre mulheres sensíveis, terapeutas, professores, líderes espirituais, exatamente o público que procura. Por isso eu trago essa questão da manipulação, que eu trouxe isso para vocês refletirem. Eu falei desse texto, joguei um texto na comunidade de WhatsApp falando: o Alma Flow não manipula ninguém, a gente não cria abuso de poder, a gente não manipula energeticamente para que você fique no grupo, a gente quer pessoas realmente conectadas. A cura final é simples, mas não é fácil. Parar de alimentar o parasita, parar de negociar com ele, parar de dar explicações para ele, parar de pedir provas, parar de condicionar sua luz ao resultado, é escolher ser luz mesmo quando ninguém vê, quando ninguém agradece, quando ninguém retribui, quando ninguém valida, quando ninguém te salva, é escolher ser como criador. Dar sem esperar receber. E isso é o yoga vivido fora do tapete. Esse é o tantra, a pessoa tântrica vivida fora de uma massagem, por exemplo. Esse é o verdadeiro human design, que é focado na sua aura, na sua autoridade, na sua estratégia. Se ninguém te ligasse pedindo ajuda, se ninguém te invejasse, se ninguém te elogiasse, se ninguém reconhecesse o seu esforço, você ainda seria luz? Você ainda escolheria irradiar? Você ainda continuaria? Se a resposta for sim, o parasita vai morrer de fome. O parasita some e a sua alma expande. E o milagre volta a circular. Eu fico pensando, né, quando eu recebi essa notícia, eu recebi uma notícia de uma mentorada, né, que participou de um grupo e ela se sentiu assim acuada, com medo, ai, se eu não comunicar, vão me tirar do grupo, ai, se eu não sei o que, não vou ganhar o prêmio, e ficou toda aquela manipulação de marketing assim para manter um grupo engajado. E daí eu fico pensando, será que os terapeutas, vamos dizer assim, vamos falar de terapeuta, ele reza para que os pacientes deles parem de procurá-los porque já estão curados? Vamos pensar nisso um pouco. Imagina, no meu trabalho, especialmente na terapia do toque sagrado, que é um tipo de terapia tântrica personalizada que eu trago com alguns elementos ainda mais espirituais e cabalísticos junto com esse toque sagrado. Esse é, por exemplo, um dos serviços mais procurados, talvez por conta da minha integridade, não sei, mas mulheres assim de todas as crenças, religiões, até mesmo extremamente conservadoras, me procuram para ativar o feminino, a expansão interna, para curar dores do corpo emocional e somático, às vezes questões físicas do feminino, ou até processos de sair de relacionamentos abusivos, ou curar traumas sexuais. Aqui na região eu sou referência nisso. Agora imagina alguém me dizendo assim: ah, Paola, a ciência descobriu uma solução para traumas femininos, uma pílula mágica que vai resolver todas as questões do feminino. E daí, de repente, o seu trabalho não é mais necessário. Ou existe agora um coach de inteligência artificial que vai fazer as suas mentorias, as suas aulas de yoga, terapias corporais exatamente como você, e as pessoas não vão mais precisar do seu atendimento. Como que eu me sentiria? Basicamente, esse questionamento, essa reflexão está dizendo que se a ciência descobrisse essa cura, você vai perder metade da sua renda. Seu patrimônio líquido vai desaparecer assim da noite para o dia, pelo menos uns 50%. Será que eu vou rezar secretamente todos os dias para que essa cura não exista, gente? Se questiona disso. Isso é muito inconsciente. Se eu fizesse isso, iria significar o quê? Que o que eu ensino aqui é absurdo, é inútil, é uma farsa. Se eu secretamente um dia desejasse que as pessoas continuassem traumatizadas apenas para eu continuar vendendo o meu trabalho e ganhando dinheiro, mesmo que seja ganhar o dinheiro para levar a inteligência espiritual para o mundo, que é o que eu tenho feito aqui trazendo no podcast, isso seria o quê? Uma personificação do mal, gente, disfarçado de altruísmo. Ao contrário, eu como mentora de espiritualidade e bem-estar, eu tenho que rezar
todos os dias para que o feminino seja curado, para que o masculino seja curado, para que a ciência descubra realmente uma cura total, principalmente para a saúde emocional, para tudo que a gente está vendo isso nos dias de hoje. O que aconteceria com a minha vida se isso acontecesse, se a ciência realmente descobrisse uma pílula para cura? E com o meu dinheiro? Qual que é a resposta disso, pela uma visão cabalística? Se o Criador deseja que todas as pessoas tenham poder, tenham equilíbrio, tenham cura emocional e que encontrem o próprio caminho, e eu estou alinhada com essa força co-criadora, eu não preciso me preocupar com o meu sustento. Porque o Criador, ele sempre vai providenciar outra forma de sustento, se isso for destinado a mim. E esse é o trabalho espiritual verdadeiro. Eu tenho que orar pela cura do feminino, sim, e do masculino, todos os dias, sabendo muito bem que todo o meu dinheiro vem desse lugar, vem da cura. E isso se aplica a qualquer profissão. Todo cirurgião, por exemplo, plástico de estética, ele deveria acordar todo dia desejando que todas as pessoas estivessem felizes com o corpo que têm, que estivessem felizes, que estivessem se olhassem, se aceitassem do jeito que estão, que não sentissem necessidade de fazer uma cirurgia. Ou todo funcionário de, sei lá, um encanador, ele deveria acordar rezando para que todo mundo tivesse o encanamento perfeito em casa ou no trabalho. Imagina se chaves do carro, a chave do meu carro quebrou essa semana. Imagina se as chaves do carro nunca mais quebrasse, fosse inquebrável, que nunca desse problema. Será que os chaveiros iriam celebrar? Será que a associação dos chaveiros iam comemorar as chaves indestrutíveis? Claro que não, gente. Os chaveiros, eles querem que a sua chave quebre, certo? Senão eles vão ficar sem emprego. Mas, espiritualmente, a instrução é outra coisa. É rezar pelo bem da humanidade, mesmo que pareça que isso prejudique você. Porque quando você atua como Deus atua, você se torna ilimitado. Então, chegamos à energia dessa semana do julgamento. Falamos aqui sobre muitas coisas que podem ser gatilhos. Então, a gente vai aqui sintetizar. A cura do feminino, a cura do masculino, da mente, da alma, reze por isso. Você precisa rezar o quê? Pela saúde, pela cura e pelo sucesso de todas as pessoas ao seu redor. E especialmente se isso te machuca ou se você acha que te coloca para trás. Reze para que todas as suas amigas solteiras se casem antes de você. E que você permaneça solteira e tá tudo bem se isso acontecer. Não se preocupe consigo mesmo. Todos os outros devem prosperar. Todas as professoras de yoga devem prosperar. Ninguém tem que se matar para ganhar o mínimo. Todo mundo tem que estar próspera, cobrando o valor que merece e estar lá próspera, se dando bem com a sua comunidade, sem ter que roubar trabalho de outra, passar a perna na outra, fazer fofoca para tentar diminuir a reputação da outra. Todos os outros devem viver milagres. Todas as outras pessoas devem ter filhos, devem ter parceiros incríveis, devem ter namorados que estejam ali em terapia, namorados buscando se curar, namorado masculino saudável. Todas as mulheres precisam ter abundância, todos os homens, todo mundo tem que ser abundante. E você faça o que o Criador quer. Você está no seu caminho, você está exatamente no processo de receber tudo o que você sempre desejou. Mas se você fica focando em todos esses parasitas emocionais e espirituais, você trava. Sempre que você puder, peça para a força co-criadora, a força divina, nas suas meditações, nas suas orações. Vou trazer aqui para você até escrever. Você pode pausar esse podcast, escrever e fazer isso como uma oração. Traga Deus, universo, Pachamama, energia co-criadora, do jeito que você nomear. Me ajude a curar meu coração de todos os momentos injustos de dor que senti na minha vida. Ou me ajude a eliminar a necessidade, consciente ou inconsciente, de que as pessoas têm que sofrer. Ajude a remover os desejos ocultos de querer que o outro fique limitado para que eu não me sinta menor. Eu desejo ver todos saudáveis, felizes, apaixonados, com filhos lindos e saudáveis, abundantes, importantes, mesmo que isso signifique que eu fique para trás por algum tempo. Ou, sei lá, tempo indeterminado. Mesmo que isso signifique que você não seja convidada para uma festa, você olha para que todos tenham uma festa incrível. Você está eliminando agendas inconscientes, ocultas e egoístas quando você faz isso. Você quer ser como a luz, se você puder ser como a luz, você recebe a luz, você recebe tudo. Como? Você abre mão do como
Isso também é ser como a luz. Você confia plenamente que todos vão ser felizes. Você confia plenamente que tudo o que é seu será seu e ninguém pode tirar isso de você. É isso. Gratidão profunda por vocês estarem aqui. Compartilhe esse episódio com seus amigos, amigas. Me contem se fez sentido para você. Deixem seus comentários. Para mim é muito importante esse compartilhamento, esse retorno. Me seguir. Eu amo receber mensagens. Eu recebo muito mais mensagens no direct e isso realmente alimenta a minha missão. Eu vivo isso 24 horas, mesmo quando eu estou viajando, parece que eu estou viajando, ou parece que eu estou em casa, eu nunca estou de férias, eu estou sempre buscando conhecimento, missão de vida, propósito, levando o Alma Flow não só para o Brasil, mas para o mundo. Esse sempre foi o meu movimento, esse é o meu trabalho, essa é a minha missão. Minha vida pessoal, ela está entrelaçada com o meu propósito. Podem falar, podem fazer os comentários que quiserem. Se está todo mundo comentando, bom ou bem, falem de mim. Estou feliz, estou desejando bem aqui para você. Se você acha absurdo tudo que eu estou falando, tá tudo certo também. Eu vivo no yoga, mas isso não significa que eu não saiba criar os meus limites. Eu sou humana, eu também estou no meu processo, eu aplico tudo que eu ensino. Às vezes consigo, às vezes não consigo e tá tudo bem. Gratidão, um grande beijo e até o próximo episódio. Lembrete dos nossos encontros antes de deixar vocês irem embora. Dia 20 de dezembro, agora, 2025, 20 de dezembro, aula de yoga